Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você é de São José dos Campos ou se você conhece a cidade, com certeza já ouviu falar do Parque Vicente Naranha, ou se não, já esteve por lá caminhando, indo em algum evento cultural. Mas será que você conhece realmente este parque bem emblemático de história aqui na cidade de São José? Eu sou a Vanessa Nascimento, esse é o Vai Nessa, uma produção original dos Estúdios Brasa. Para começar nosso primeiro episódio, os meus convidados, ninguém mais, ninguém menos, para poder falar do Vicentino Aranha, é do Paiote, professor de História. Obrigada pela presença. Olha, O professor Edo Paiotti, ele é aposentado, ele passou um pouquinho pela fase sanatorial, chegou aqui em São José, pegou esse finalzinho da fase sanatorial na cidade e um pouquinho da fase industrial. E o Davi Albuquerque, que é historiador. Davi, obrigada, viu? obrigado vocês. O Davi, que nos acompanhou, ele fez um tour com a gente no Vicente Naranha, que você acompanha agora. Esse daqui é o Parque Vicente Naranha. Ele serve para caminhar, para fazer exercício, atração cultural, mas vem comigo que eu vou te apresentar uma parte que você não conhece. No primeiro pavilhão, o pavilhão central, que ainda não foi restaurado, temos este elevador. Ele é original, está desligado, mas ainda funciona, viu? Olha eu fazendo gracinha aí. E esse quarto mostra exatamente como eram as instalações da época, e inclusive com móveis da época. O necrotério era utilizado para preparar o corpo do falecido para o velório. Muita gente se baseava nas fendas da porta para saber se tinha uma vaga disponível no sanatório. A gente está passeando aqui pelo parque e logo aqui é a capela. A capela é um dos meus lugares favoritos aqui no parque, porque tem um labirinto na frente e eu me sinto uma princesa. Eu acho que me remete muito a isso. Uhum. Você tem algum lugar aqui no parque que você gosta muito? Seu lugar favorito aqui no parque? Então, pra mim é muito difícil determinar qual seria um lugar favorito, porque assim, pra mim, eu tenho uma experiências diferentes com o parque. Então, por exemplo, o parque como um dia de hoje, né? Sol, né? Tá fresquinho aqui na sombra. Eu sinto o parque de uma forma. Ao mesmo tempo, o parque na chuva, eu também vejo valor nisso, eu gosto de estar aqui na chuva. Assim como o parque durante o dia é uma coisa, durante a noite é outra coisa. Então, assim, cada situação me leva para um local diferente que eu gosto mais. Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, até por um passado das aulas que eu dava aqui para os alunos da rede pública, por exemplo, eu gosto muito do quiosque que fica atrás do pavilhão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. É o maior quiosque, é o mais amplo e era onde a criançada fazia o lanche. Então eu sempre tenho memórias bem legais, assim, bem saborosas dessa época do lanche da criançada no quiosque. Não sei se te deu fome ou não. A mim deu fome e eu sei que aqui no parque tem um lugar bem gostosinho para a gente fazer um lanchinho. Aqui dentro do Parque Vicente Naranha, a gente estava passeando, falou da fominha, tem uma Dá, Davi, prato bem servido, hein? Eu adorei, Eu adorei. também. Escolhemos estrogonofe. Olha só, além de café, eu não sabia que no Madá tem almoço. Então, se você, como eu, também não sabia, venha experimentar o almoço aqui no Madá Café e Bistrô, que tem uma curiosidade, né, sobre o nome. Da onde vem é bem legal, né? Mas aí você só vai ficar sabendo se acompanhar o nosso programa no YouTube. Fique aí, hein? E aqui tem um pequeno museu com itens utilizados pelo próprio padre Rodolfo Komorek, a cama onde ele ficou, também tem uma mesinha ali com sendo o escritório, né? E a radiografia dele com apenas um quarto do pulmão que foi tomado pela tuberculose. A gente falando do o Padre Rodolfo, mesmo com tuberculose, ele ia atender as pessoas a pé na Zona Norte. Imagina sair daqui do Vicente Naranha, lá em Santana, mais longe ainda, né? Lugares bem afastados. Porque assim, o Padre Rodolfo, por ser um padre salesiano, ele morou na residência dos salesianos, que é ali próximo, mais no centro da cidade, mais próximo ali à Avenida João Guilhermino. Aí quando ele vem pra cá e é internado no Vicentino Aranha, que vai ser a terceira passagem dele pelo sanatório, as anteriores ele não ficou internado, ele só vai ficar aqui pouco mais de 2 semanas e vai falecer. Mas do primeiro diagnóstico, quando ele passou com o Dr. Nelson,
até a internação foi um vão aí de cerca de 8 anos e meio para 9 anos. E durante esse tempo, ele teve a doença, ficou convivendo com a doença e por aí, rodando pela cidade. Com 1/4 do pulmão em funcionamento também, né, o que Justamente. a igreja atribui um milagre. É. Eu perguntei para o Davi, o que que as pessoas gostam, né, quando vem aqui no tour, aí ele falou assim que depende muito, né, que quando são os mais velhos, mais de 60 anos, gostam que se fale do Padre Rodolfo, Muito, né. muito. Tem gente que inclusive conviveu com o Padre Rodolfo, Sim, conhece, sim. já, presenciou histórias, e os jovens Ah, gostam de eles gostam da parte que, tem uma possível assombração, é o que eles vão discutir. E que é justamente algo que a historiografia, na verdade, as evidências científicas não mostram nada desse aspecto, muito em função de não ser um lugar muito associado à morte, mas sim à vida. E você, conhecia essas histórias do Parque Vicentino Aranha? Gostou? Se gostou, não saia daí que até o final tem muito mais. Que VT, que tour! E você sabia que você pode fazer esse tour no Parque Vicente Aranha? É só ligar lá, marcar com antecedência. O Davi vai ser um prazer para ele acompanhar. Davi, foi uma aventura, foi bem gostoso, né? Esse passeio que fizemos hoje pela manhã. Quero começar falando, a gente falou, né? As senhorinhas gostam de ouvir do Padre Rodolfo, Verdade. os jovens gostam de fantasmas. Verdade. Falando em senhorinha, o Edu Paiotti é um senhor porque ele é aposentado. Perguntei, Paiotti, conheceu o Padre Rodolfo? Não, Mas o seu infelizmente não. irmão. O meu irmão mais velho, que já estava aqui em São José trabalhando, ele chegou não, eu diria muito mais ver o Padre Rodolfo, ali no cruzamento da João Guilhermino com a Nelson Dávila, quando tinha a morada dele ali. E é interessante, né? O Padre Rodolfo, vamos dizer assim, ser tão valorizado na cidade, e é uma cidade que hoje em dia, joseense, com mais de 80 anos, não está aí na praça mais. E os jovens, eu acredito que eles gostam da cidade, mas de uma outra maneira que nós vivíamos, né? Lógico. O Paiotti falou, meu irmão viu ele por ali, ali no centro da cidade. Tem algumas histórias do Padre Rodolfo que falou assim: ah, mas eu vi ele tal horário, ele estava na roça. Como que ele estava celebrando A missa, dupla né? Tem da dupla personalidade. personalidade. Será que ele viu mesmo? Era a única pessoa? Era O clone. o clone. Davi, tem uma cena ali que a gente falou do elevador, tal. Essa cena foi bem emblemática para você, né? Viralizou recentemente uma Pois é. cena do elevador de fantasma. Na verdade, foi um corte justamente de um podcast, um mesacast, assim, aonde uma dessas pessoas que, né, enfim, produz esse tipo de conteúdo e tal, e sempre é muito associado justamente a esse mundo, né, um pouco insólito, né, aquela coisa não muito explicada do sobrenatural. E aí esse corte cita, né, o Parque Vicentino Aranha, o antigo sanatório, ele inclusive convida, né, os espectadores a visitarem, e aí aparece uma sequência de imagens aonde teria, né, o elevador e um vulto dentro do elevador pantográfico do pavilhão central. E que assim, é claro que a gente olhar o pavilhão central do Vicentino Aranha, ver a pátina que o tempo entregou para essa construção, enfim, nos acaba levando para esse olhar, né, esse juízo de valor daquela coisa meio tétrica, meio, né, anoitece, parece meio sombrio, vamos dizer assim. Então, esse juízo que as pessoas fazem sobre o espaço parte também da minha função enquanto um educador e pesquisador é tentar desconstruir isso, né? Até porque a forma com que essa ideia é montada, é pensada pelo munícipe, pela comunidade como um todo, tem lá muito fundamento, né? Inclusive, se a gente pega os relatórios da mesa administrativa do antigo sanatório e da Santa Casa de Misericórdia, a gente vê que ele era muito mais um espaço de vida em função da quantidade de pacientes que eram internados e recebiam alta, né, curados da doença, do que os que evoluíam a óbito, né? Então a gente está falando aí entre 24 e 49
que é o período que houve entre 47 e 49, teve uma ampliação das instalações dos pavilhões Marina Crespi, São José, São João, e também do próprio pavilhão central, que girava em torno de 9 a 11% de óbitos ao ano, e com essa ampliação e reforma, esse número caiu, né, variando entre 5 e 7% apenas de óbito. Isso até ali, início da década de 50, 53, 54. Depois disso, esses números caem cada vez mais, e durante os anos 60, sim, são ínfimos os casos de evolução a óbito dos pacientes. Então é algo bem diferente, assim. Muita gente veio para São José para se tratar da tuberculose, né? E aí tinha o Sanatório Vicentina Aranha como referência, um dos maiores da América Latina. Então tá aí a comprovação de que a taxa de cura é bem superior, bem alta, né? Professor Edo Paiotti, o Davi, ele fala muito de questões históricas, científicas comprovadas. Ele é bem cartesiano. Mas o Edo Paiotti é emocionado que nem a Vanessa, viu, Davi? Muita gente se apaixonou naquele parque, muita gente deixou de ir embora e teve famílias que abandonaram os filhos ali porque não conseguiam ficar na cidade, né? A estrutura em torno da tuberculose na época, ela é muito variada. Por exemplo, Campos do Jordão já tinha uma atração, os tuberculosos que existiam iam para lá, né? E São José começa a ser uma opção após a vinda de, vamos dizer assim, 2 médicos de São Paulo que vieram ver a qualidade do ar da cidade, que, aliás, está no brasão da cidade, né? E falaram que poderia ser feito. A partir daí, a Vicentina Aranha, né, viúva, começa a dar começa a fazer as quermesses lá no Jardim da Luz, em São Paulo, né, e angariando fundos para a construção, vamos dizer assim, através da Santa Casa, do Vicentina Aranha. Para poder atender um público maior, né? E com menos posse. Aí começa a ter um problema. Como a coisa, vamos dizer, com a evolução, e parece que o tratamento é que a Santa Casa mandava os doentes de São Paulo para cá, né? Não tinha doente aqui em São José, né? Mas começa a haver atração. Então começa a vir para São José um pessoal que, como você já falou, que a família abandonava aqui em São José. Então houve a criação de uma perto da estação, que nessa altura já estava lá na avenida, lá entre a cidade Sebastião Gualberto, né? Sebastião Gualberto, isto. E aí, então, aí esquecem muitos de lembrar, não sei se é pretensão da minha parte, São José começa a se estruturar e as pensões começam a aparecer para atender os tuberculosos que chegavam, e a quantidade de marmiteiros aqui em São José. Os restaurantes que preparavam as marmitas, que a refeição não era servida nessas pensões. Então, eram marmitas que chegavam. Então, eu fico imaginando uma coisa assim estranhíssima, que não cheguei a ver isto, né? Mas era um negócio assim, a Rua Paraibuna é terrível, era horrorosa. Eu peguei o finalzinho dela ainda, as pensões sendo desativadas, Nossa Senhora, era assim, temerosa, né, um negócio. E outras pensões lá, a Pensão Castilho, por exemplo, ali na Praça Afonso Pena, ela tem uma estrutura muito mais assim, vamos dizer assim, moderna, mais voltada. Mas os marmiteiros, aliás, eles fizeram uma campanha muito grande, principalmente quando a Tecelagem Paraíba chegou aqui em São José em 1924,
praticamente com a inauguração E de um lado tinha o grupo da indústria, que queria que mais indústria viesse para cá, e um lado que não deixa, que a coisa está muito bem assim estruturada É com os é marmiteiros. aquela história, né? Tem muita gente que não quer ver a cidade crescer. Tá bom assim, vamos deixar desse jeito. E daí É, se assusta com a indústria. certo. Mas eu vou aproveitar a sua deixa dos marmiteiros, porque o Madá Café e Bistrô mandou um bolo aqui pra gente. Esse bolo é do Bolos e Delícias, que fica em frente ao Parque Vicente Aranha. No VT, vocês viram aí, nós almoçamos lá, né, no Madá Bistrô. E esse bolo, sabe por quê, Davi? Porque eu falei que que Paiote e eu somos emocionados, mas o Madá tem uma curiosidade de nome. Esse bolo tá cheiroso, né? Eu Pô, vou tá cortar demais. pra gente, eu Tá vou cortar pra todo mundo demais, olhando aqui, demais. Nossa. mas eu quero que você conte por que que chama Madá. É Madá de Madalena, mas quem é Madalena. Madalena? Ah, então. Já que tem história, né? A Madalena, foi muito curioso, porque o Parque Vicente Aranha, vocês devem conhecer bem, né? Tem uma série, tem vários animais soltos no parque. Tem as galinhas da Angola, tem, enfim, tinha, né, mais, né, É, patos, marrecos, né? Teve uma eu, época que tinham eu vi coelhos. um esquilinho. Às vezes aparece também, né? Fora os animais silvestres. E aí o que acontecia? Por volta aí de 2013, a gente trabalhava no parque, enfim, né? Cuida dos animais e tudo mais. E aí tinha um morador do bairro que ele criava uma marreca dentro do apartamento. Uma marreca preta e branca, super dócil, super tranquila. Só que ele dizia, eu não aguento mais, ela faz muita bagunça em casa, né? E aí ele desceu do prédio, foi até o parque, chegou no encarregado da área externa do parque e falou, vocês acolhem, né, uma doação desse animal pra gente, pra mim, por favor, e tal. E aí o parque acolheu, né? Então já tinham dois casais de patos, né, aqueles brancos do bico laranja. E aí, pô, mas, né, esse bicho, essa é a Madalena e tal. E ela, assim, super dada, parecia um cachorrinho poodle, assim. Você vinha, Um pato adestrado, um marreco. você vinha, fazia carinho na cabeça, aquela, meu, doce o bichinho. E ela meio que caiu nas graças da comunidade e dos visitantes do parque. Então ela ficava recebendo as pessoas logo na entrada, na portaria, desde a hora que o parque abria. Só que aí, infelizmente, né, houve uma manhã, uma madrugada, por volta de 5 horas da manhã, quando na época que o parque abria esse horário, tinha uns cachorros de rua soltos, Hum, né, na calçada. E aí, na hora que a equipe de segurança abriu o portão, esses cães viram a Madalena ali no portão e entraram no parque. E aí acabaram pegando ela, enfim, e atacaram, enfim, mataram a pobre da Madalena. E aí, se você hoje visita o Bistrô e Café, você, ao entrar no antigo pavilhão Alfredo Galvão, que foi o primeiro pavilhão restaurado, entregue à população, né, por parte aí do Vicentino Aranha, e hoje funciona, né, o estabelecimento, tem ali uma foto num porta-retrato da finada Madá, né, da finada Madalena, para que todo mundo conheça um pouquinho da história dessa nossa moradora. Enfim, agora você já sabe que o Madá leva o nome da marreca, né? E da e Madá de Madalena. Você falou que o Madá foi o primeiro prédio restaurado a ser entregue. Um dos Correto. menores, né? Sei lá. Como que é esse processo de restauro? Tem outros pavilhões também que estão sendo restaurados, né? E tem que seguir uma série de isso. exigências, né? Não é ir lá e reformar e pintar. Na verdade, assim, hoje o Parque Vicentino Aranha, ele faz parte de um grande processo, né, uma grande área, uma zona de preservação de interesse não só do estado, do município de São José, mas também do estado de São Paulo. Então a gente fala que ele é preservado pelo município e tombado pelo estado. Então, assim, existe toda uma normativa para que isso seja feito, né, para que esse restauro seja feito, desde também que haja o valor cultural, arquitetônico, humano, memória, enfim. Então, quando vai se iniciar uma obra de restauro, aí tem toda uma metodologia que isso tem que ser seguido. Então, para a gente poder saber qual era a cor original, o tipo de telhamento original, cuidado com o piso original, aquela coisa toda. Porém, tem determinadas intervenções que são possíveis. Então, se vocês visitarem Vicentino Aranha hoje, por exemplo, tem rampas de acesso que não existiam Não na tinha. década de 20 e que são inserções feitas, por exemplo, no pavilhão Alfredo Galvão, onde está
uma da Bistrô e Café, e também no antigo pavilhão Marina Crespi, onde hoje tem o Centro de Documentação da Música de São José, que também tem uma rampa, e que nós, ao olharmos, contemplarmos esse espaço, você vê que a rampa, você identifica que ela não é da época. Então existe esse tipo de técnica também Sim. É para uma adaptação, mas que justamente fique claro que não é da não é da época. Tanto é que assim, para quem já conhece, quem visita, por exemplo, a Sala São Paulo, lá da Fundação USESP, lá em São Paulo, consegue perceber, né, a parte da onde está a sala de concerto, que tem ali a volumetria original de um grande pátio que existia da estação. E não foi construído como uma sala de concerto. Então a gente também tem que levar em consideração a apropriação do uso desse espaço, qual será a natureza do uso desse espaço, em pensar que o Vicentino Aranha hoje é um parque, a gente não pode chamá-lo de sanatório mais, a não ser que a gente chame de antigo sanatório. Isso. E por mais que ele não trate diretamente de problemas de saúde como era o antigo sanatório, a gente cuida da saúde de outra forma, através do bem-estar. Oferecendo. Justamente, né? Então, pensar o restauro é sempre dessa maneira. A gente tem muitas camadas para olhar. O pavilhão o pavilhão Alfredo Galvão, que foi o primeiro, ele era o menor de todos. Então, assim, com problemas muito, assim, relativamente estruturais tranquilos de se cuidar. Diferentemente do pavilhão central, que é gigantesco, são mais de 3.200 metros quadrados de área, que a gente precisa, né, ter esse cuidado para poder também transformá-la em alguma coisa. E não só, enfim... Não é só reformar, né? É uma reforma para que utilidade? Justamente, isso tem que ser pensado também. Paiote, eu perguntei pro Davi, enquanto a gente caminhava lá, qual que era o lugar favorito dele no Vicentino Aranha. Ele falou que não tinha um lugar e que o Vicentino Aranha representava, ele mudava, né? Dependendo de manhã, de noite, com chuva, com sol. Eu já te vi caminhando no Vicentino Aranha. Sim. Já faz suas caminhadas, inclusive o Paiote é adepto, sim, das caminhadas, né? No Vicentino Aranha muita gente tem essa prática de exercício físico, domingo tem celebração na capela, né? Tem missa para quem é católico, também tem apresentações culturais, né? Então tem para todos os gostos. Isso. Qual que é a sua parte favorita no Vicentino Aranha? Na verdade, eu acho assim, eu tive oportunidade, porque na década de 50, o sanatório ele teve um bispo que veio para fazer o tratamento aqui. Então, esse bispo celebrava a missa, e na época, então, eu já assisti à missa ali na bispo era? Lembra o nome? Não. Ai, meu Deus do céu. Não é Dom Eusébio? Não, antes de Dom Eusébio. Seria o Dom Couto. Parece que era mesmo. Dom Couto, inclusive, faleceu de tuberculose. Faleceu de tuberculose também. E ele, então, o que acontecia? Os que não eram tuberculosos assistiam à missa na parte de cima e os doentes na parte de baixo, inclusive com o bispo, né? Porque fazia tratamento, né? E a capela, para mim, eu acho assim extraordinário, porque ela foi construída pelo Conde Lara, né? Quer dizer, você imagina você levantar uma capela. E aí entra um pouco disso que o Davi falou. Ou seja, a capela, eu faço parte do COMPAC, da Comissão Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, etc. Né? Nós só temos reuniões mensais, etc., etc. Né? E nós chegamos aí alguns anos atrás, de repente alguém falou, a capela vai cair, vai demolir. E nós chegamos lá, uma coisa incrível, Vanessa, eu acho que uma graça de Deus, viu? As travas que sustentavam o telhado, elas estavam apoiadas em outras traves que corriam junto à parede lateral. Só que a trave da parede lateral, ela tinha sido comida pelos... Então, ela estava suspensa. Meu Deus do céu! Quando nós vimos isso, aí a capela foi interditada, tudo, e, logicamente, fizeram... Isso em 2011, né? 2011, acho 12? que foi. Eu lembro disso. Meu Deus do céu! Eu imaginei a meio-dia no domingo, aquele negócio vir abaixo com a multidão lá dentro. Então, a capela mesmo. Agora, o parque em si também, né? Por quê?
Você veja, eu conheci o parque que ele estava cercado de arame farpado. Eu conheci o parque, eu até perguntei pra Davi, eu tenho a sensação que funcionou com alguma coisa de saúde e tal, do Foi do SUS. Eu INSS. lembro, Isso. eu fui lá no parque, quer dizer, não Justino era o Inamps, parque. É, Quando, então, quando é, desativou a parte de tuberculose, né? correto. Aí ficou aquele negócio, a Santa Casa e o prédio lá, e provavelmente até fizeram uma opção para até manter um pouco, né? E tem um lance, porque acho que você sabe, né, que a ferrovia tinha um ramal que vinha ali da onde, próximo à Faculdade de Direito, o ramal que ia até o final da 9 de julho, quando cruzava com o Heitor Villa-Lobos. Naquela padaria que tem ali, observe do lado da 9 de julho que ela tem uma parte ali que tem tijolo exposto. Até eu dei uma sugestão para que fosse colocado ali um recado, porque a linha telegráfica passava os postes no meio da Avenida 9 de Julho. E em 1924, quando foi inaugurada a estação lá na Sebastião Gualberto, então eles acabaram desativando uma série de coisas. Mas ali ficava a caixa d'água, quer dizer, as máquinas chegavam ali na Univap, na Faculdade de Direito, e pegava o ramal, vinha até ali, que tinha caixa d'água para abastecer o trem. Quer dizer, eu vi o restinho disso aí, né? Ah, e também é o seguinte, como não foi só o Vicentino Aranha, porque logo depois veio o Ezra, né, que é o Parque Santos Dumont, depois veio o Samaritano, que é agora da Univap, lá na Paraibuna, depois veio o Maria Imaculada. qual que foi o último sanatório a ser desativado aqui em São José? Foi o Último. último, ou o primeiro, nessa ordem, assim, porque assim, o Maria Imaculada continuou funcionando por mais tempo, né? Então foi Isso, praticamente o último, porque está eu lá até hoje acredito. funcionando. Mas o Vicente Aranha e o Essa encerrou mais ou menos no mesmo tempo? Não? Não, não. Na verdade, a gente teve em São José, foram, se não me engano, 8 sanatórios. Foram 32 pensões sanatoriais Olha lá. espalhadas pelo centro da cidade. E aí, sanatórios a gente teve o Vicentina, o Ezra, Maria Imaculada, o Sanatório Rui Dória, O Samaritano. Ah, o que, Rui Dória, que pequeno, lá evoluiu de no um Jardim do consultório do Sábado. doutor Rui Dória. Hum. O Antoninho da Rocha Marmo também foi Isso, foi sanatório. sanatório. E a gente vai ter 2 sanatórios, que é o Ademar de Barros 1 e Ademar de Isso, Barros 2. na O Rua A- Esperança. Isso, e o Ademar de Barros 2 nem chegou a funcionar. É. Ele foi inaugurado, mas não recebeu nenhum paciente, isso entre 78 e 79. Porque já estava Praticamente, Já extinta a tem, tuberculose. já tinha pelo menos 25 anos que a vacina tinha sido é. desenvolvida. Então, não fazia mais sentido ter a internação, o isolamento social promovido Sim. pela internação. Mas nenhum deles tomou a proporção que o Vicente Aranha Olha, tomou, né? O Vicente Aranha foi um dos maiores da América Latina, não foi não isso? só do hemisfério sul. Na Do verdade, hemisfério assim, sul. o lance, o que eu vejo assim com o maior valor do Vicentino Aranha, é que, por exemplo, o Ezra, quando foi instalado, era para atender judeus. Isso. Aí você tem o Maria Imaculada, vai ser instalado para atender mulheres. O Vila Samaritana para atender evangélicos, né? Isso. Filantrópicos, mas evangélicos. Evangélico. Já o Vicentina, ele atendia todo mundo. Da pessoa do rico Certo. industrial cafeicultor, no pavilhão central, quarto individual, até os ocupantes de leitos filantrópicos nos pavilhões São João para homens e São José para mulheres. Então, assim, ele vai ser o mais democrático. Então, nesse aspecto, eu acho que ainda assim o valor, o impacto que ele vai ter para a sociedade acaba sendo um pouco maior. Mas é interessante também, Vanessa, a gente lembrar o seguinte: São José, eu não entendo muito bem, mas veio uma equipe de São Paulo, na década, acho que de 20 ou de 10, uma coisa assim, e fez um estudo de urbano da cidade. E aí ele colocou, então, já tinha tecelagem, né? Então, seria a zona industrial, e logo depois veio a Vaz, né? Lá na Rua Barbosa, etc. Tinha a zona sanatorial, que é aqui na Vila. Então foi separado. São José começou a ficar dividida.
Ficou, Isso. então, mas aí entra, aí entra uma série de coisas, né? Por exemplo, o velório do Ezra dava na Adhemar de Barros, lógico, né? Para facilitar a saída do cadáver. E o velório do Vicentino Aranha dava na 9 de julho. Eu não passava muito na 9 de julho, porque não tinha sentido. Como eu morava na Vila Leme, de bicicleta, ou São João Cursino, eu pegava a Adhemar de Barros, né? E quando a aula, na época de inverno, escurecia mais ou menos cedo, a gente vinha de bicicleta, olhando para o velório da Adhemar de Barros. Eu adoro essa história. Vou te contar. Porque quando você passava, estava tudo escuro, legal. Mas quando tinha iluminação lá dentro, tinha um morto. Se tivesse uma velhinha, né? Pois é. Pois é. Então é interessante a gente observar. Agora, por sua vez também, São José é uma coisa assim. É, é- 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 é interessante a história, a evolução. Porque chegou no momento que São Paulo estava atraindo muito nordestino. E a coisa começou a criar um problema. Aí o governo do estado resolveu tentar fazer dispersar esse acúmulo de gente. E ele pegou, então, algumas cidades do estado de São Paulo, e São José estava assim, a 100 quilômetros, a outra Sorocaba, a outra seria Campinas, e a outra seria, nem me lembro se for lá para o lado de Ribeirão, qualquer coisa. E aí houve uma pressão do Estado e uma ajuda do Estado e a distribuição de terra para as indústrias. Então, aí começa a ter outras indústrias em São José. Mas esse aspecto industrial era interessante para um grupo. E a briga na Câmara era grande. E o Ó, grupo dos marmiteiros. vou falar uma coisa para vocês. Esse aspecto industrial da cidade é ótimo, mas vai ficar para um outro episódio. Essa Tudo parte bem. industrial. Falando em curiosidade do Vicentino Aranha, a gente passou lá pelo elevador, que está no pavilhão central. Inclusive, esse elevador é um dos mais antigos, está em funcionamento ainda, né, Davi? Você soube de alguma história que aconteceu lá? Na verdade, esse elevador ele foi doado pelo Banco do Estado de São Paulo ao Vicentino Aranha, já que a empresa, o banco, era um dos, não vou dizer mantenedores, mas fazia doações, né, para a Santa Casa de Misericórdia. Então ele sai do banco e ele é instalado ali. Tanto é que se a gente olhar por toda a instalação do elevador, não tem pontos de solda. Então ele é todo parafusado, então ele foi montado justamente ali. E esse elevador ele é curioso porque assim, lá no topo tá lá a máquina original. Hoje não está em funcionamento, né? Em função das condições do forro, né? Então, para se fazer manutenção é difícil. Mas naquele elevador tem uma situação interessante de uma senhora que teria ido visitar um primo que estava internado, isso no comecinho dos anos 50. E aí ela foi visitar o primo e tal. Aí, tá bom, tchau, vou embora, não sei o quê. Ele tava lá internado há anos, há uns 2 anos mais ou menos. E aí, quando ela entrou no elevador e tava descendo, o elevador parou, né, no andar do meio e entrou um rapaz. E ali, até a porta fechar, aquela coisa, né, eles se entreolhando, eles começaram a conversar. E aí ele perguntou o nome dela e tal, e ela fala assim: eu então, poxa, a gente podia um dia, né, tomar um café, quando o senhor fica, né, você ficar curado e tal. Tudo bem, vou fazer isso sim. E aí, passado 1 ano e meio, 2 anos, eles se reencontram no centro da cidade. E ali eles lembram um do outro, né? E pouco tempo depois os dois vão se casar, né? Então tudo começando aí essa história dentro do elevador pantográfico do Vicentino Aranha. E o mais curioso disso tudo é que o atual arquiteto responsável pelas obras do restauro, Felipe Ferri, ele é o neto desse casamento, Que né, que emoção! trabalha lá até hoje, e Felipe se casou na capela do Do Sagrado Coração centro. de Jesus dentro do Vicentino Aranha. Então a gente vê como as coisas se entrelaçam dentro do Que parque. legal! Os avós do Felipe são vivos ainda? Não, não são mais, já são falecidos, mas enfim, né, são histórias que estão aqui É. pertinho da gente, são tantas, né, que
estão mais próximas do que a gente imagina. Muita gente veio para São José, acabou se conhecendo, conheceu o Ficou. cônjuge, né? Muita gente veio, abandonou o filho aqui na cidade, porque não tinha como Sim. ficar na cidade, Isso, né? era Então, assim, caro. muita coisa aconteceu. Seu pai veio para cá, depois você já estava, seu irmão estava aqui, você veio para cá, e seu pai tinha uma quitanda, alguma Não, vendinha, uma coisa um aqui? armazém, Um pequeno armazém. armazém. Um armazém. E aí, ia tuberculoso lá? Ia paciente? Assustava vocês? Nós, nós aliás, após a chegada nossa, num curto espaço de tempo, a minha irmã ficou meio gripada e o papai chamou o doutor José Benedito, que era o dono do loteamento e daquela casa onde está o Rotary atualmente. E ele falou do medo que ele estava sentindo, porque as crianças, a tuberculose, e aí? Então o doutor Zé Benedito falou, não, calma, você só toma cuidado. Você não mexa nos talheres do doente, não tenha um contato e pode seguir, porque aqui está cheio de gente saudável. E a tuberculose está paralelamente. Aí até houve não sei se foi brincadeira, de que foi um comentário de que os tuberculosos, devido ao emagrecimento, etc., quando eles punham a mão assim, essa parte da mão não crescia. Então, a gente, garoto, né, adolescente, então quando aparecia alguém desconhecido, a primeira coisa que a gente olhava Mostra era as a mãos. mão dele. Mas tinha gente que a primeira coisa que olhava era nos pés, tinha meia, porque lá na Rua 15 era uma rua que as pessoas iam para passear, né? Era um passeio. Isso. E aí as mães orientavam as filhas que se tivesse barra de pijama, alguma coisa, não era para se envolver porque era um tuberculoso. Não tem essa história aqui na cidade? Acho que tem muito. Muitos. O famoso footing, isso é um negócio sério. Só não podia Uma paquerar tuberculoso. Ou também já ouvi gente que vinha de trem e só de passar por São José, eles colocavam um lencinho Sim, no correto. rosto, né? E Isso. tinha gente que falava assim: nossa, mas por que isso? Não, aqui em São José O é ar, terra de o tuberculoso. ar. O ar, então, se É. tampava, né? Muitas curiosidades. Muita gente se casou ali na Capelinha, muita gente se encontrou. A gente fala assim, não é um lugar que se falava de morte, né? E sim de De vida, vida. né? No começo do programa Estavam falamos sobre procurando. isso, né? Isso. Então, muita gente fez aqui a sua morada, mesmo não sendo josense, né? São José deixou de ser terra de forasteiro faz muito tempo também, né? Mas por conta dos sanatórios. Aí, além do Vicentina Aranha, teve o Esra, teve o Maria Imaculada e teve alguns outros também. Samaritano. Mas E o Vicentina Aranha foi o Ademir. que mais atendeu Assim, gente. justamente. E gente de todas as áreas sociais. Sim, sim, e justamente essa é uma característica da própria Santa Casa de Misericórdia, né? Então, com os altos custos do tratamento dos pensionistas, né, dos doentes particulares, eles custeavam os leitos filantrópicos, né? Então, podendo atender tanto as pessoas que tinham condições de pagar pelo tratamento, que não era barato, quanto também o tratamento das pessoas, né, de benemerência, vamos dizer assim. Agora, Davi, eu me lembrei de uma coisa, não posso deixar de tocar nesse assunto importantíssimo, porque você sempre faz tour, visita guiada lá no Vicentina Aranha, e sempre aparece alguém, né? Sempre tem aparece alguém alguém. querendo contar alguma história, Correto. que não necessariamente é fato histórico, mas é um fato Verdade. emocionado. Tem muitos casos, tem muitos casos. Acho que talvez um dos mais interessantes, assim, que a gente já ouviu e que pra mim foi, assim, um presente, né? Uma vez que nós recebemos uma ex-enfermeira do antigo sanatório, que ela foi enfermeira entre os anos 30, entre 1930 e 32, que inclusive ela deixou de trabalhar no sanatório para se casar num casamento que o pai arranjou. A família era de Santa Branca, ela voltou para Santa Branca até o período do casamento e ela teria feito o socorro de uma senhora que veio se tratar no Sanatório Vicentina Aranha, que estava acompanhando o marido, e ela acabou pegando a doença, né? Então ela foi internada numa ala do pavilhão central, enquanto o marido estava em outra. Só que aí ele melhorou e foi nessa, foi embora. Enquanto ela ficou no sanatório se tratando. E no decorrer do tempo, o marido parou de pagar pelo tratamento dela. E aí ela foi, né, solicitado que ela mudasse de internação.
E nisso o quadro dela agravou muito, uma tristeza, uma depressão, e ela acabou morrendo de hemoptise. E eu só tinha tido contato com essa história num livro, que é o São José, o Desafio de Quatro Santos, do Rodolfo Lima Martensen. E aí nisso eu não pude não perguntar para essa senhora, Dona Dolores Godoy, na época, em 2013, com 99 anos. E eu perguntei, mas Dona Dolores, e essa história é verdade, né? Ela falou assim, meu filho, não só é verdade, como eu dei o primeiro atendimento à senhora Isaura, quando ela estava tendo a crise que levou a falecer. O óbito. Então, assim, esse contato, né, meu, sujeito historiador, com um memorialista, e cruzando com informações que Verídicas. já viraram literatura, por mais que num primeiro momento pareça um fato emocionado, ainda assim se cruzam com a realidade. Para mim foi o maior presente que a minha profissão me deu até hoje. Outro fato emocionado, vocês dois como professor de história, fala-se muito do pau-brasil no Brasil, né? De toda a exploração da tinta vermelha. É. Lá no Vicentina Aranha tem árvore de pau-brasil, Paiote. Sabia disso? Não, mas a árvore tinha também lá na frente do seminário, na São João. Aliás, o E foram seminário cortados. meio que é parte do Foram Vicentina cortados. Aranha de antigamente, não é isso? Correto, o O terreno. seminário lá na Avenida São São João, João. né? Isso. Esse terreno faz parte. O terreno fez parte, eram 488 mil metros quadrados, então ia até lá em cima, e só dessa área de internação a gente tem 84.500. Então, de fato, era um terreno muito maior do que ele é hoje. Então, hoje só mesmo o que é parque é o que já foi voltado para o tratamento. E a gente tem ali atrás, no Memorial do Padre Rodolfo, acho que três árvores de pau-brasil. Então, quem não conhece, dá uma olhada lá. A árvore de tronco laranja. É diferente, você vai ver que é diferente. E além disso, já que o parque agora é um parque, não pode nem mais ser chamado de sanatório, né? Pode ser chamado de antigo sanatório. Tem outras espécies também, né? Tem uma árvore rolha, uma árvore meio, ela é macia, É uma né? corticeira. Uma corticeira. É uma só que tem. São duas. Duas São corticeiras. duas ali no quiosque da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Se você chegar e apertar, você vai ver que ela é macia. Então são curiosidades do parque. E depois a corticeira também estava plantada de lado na Capela do Fátima e estava que nem o pau-brasil lá no seminário. Foi cortado. A hora que eu cheguei, eu falei assim, mas o que aconteceu? Não, é que estava problema de acalha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas putz, grilo, né? Mas Parece não que tem corta um jeito. pedaço da gente, né? Pô, o que é isso, É né? terrível, é O terrível. que é isso, né? Não pode. Por isso que hoje tem uma regra muito importante para restauro, reforma, né? Para até poda de árvore, pelo menos aqui na cidade de São José, não dá para ir lá podando qualquer árvore, não dá para ir cortando, né? Justamente. Davi, para quem quer saber mais sobre uma visita guiada no Vicentina Aranha, qualquer pessoa pode ir? Como que funciona? A gente realiza as visitas mediadas, né, no Vicentina de Portas Abertas uma vez por mês, é sempre um domingo por mês, que é divulgado naquela lona que fica no portão do parque, sempre às 9 horas da manhã. Coloca um tênis bem folgado, um tênis, né, adequado para caminhada, leva sua garrafinha, um boné se caso tiver sol. A visita leva mais ou menos em torno de 2 horas e a gente faz uma volta, né, na parte externa do pavilhão central e depois a gente entra um pouquinho para o pessoal conhecer. Vou falar para você que esse passeio vale muito a pena. Você vai conhecer o Vicentina Aranha, conhecer a história da sua cidade e conhecer pessoas, que é mais importante, né? A história é feita por gente. E é interessante também, né, a gente imaginar que, vamos dizer, eu tive um colega lá da Vila Ema, que o pai dele é o seu Mário Simão, que era vamos dizer assim, fazia conservação, né, lá na década de 60, mais ou menos, né? E foi o seu Mário que desenhou a entrada ali do Parque do Vicentina Aranha, etc. Mas quando a gente entrava no Vicentina Aranha, a gente não imaginava, porque você veja, ele pegava todo o Vicentina Aranha atual, todo o Apolo, lá, vamos dizer, por trás da igreja da Sagrada Família, descia, aí você ia ter a horta e aí você ia ter o chiqueiro. É muito longo, Quer né? dizer, ele se mantinha
com É coisas autossustentável, né? autossustentável. Eles O negócio plantavam, eles colhiam, eles criavam, fazia tudo ali. devia ter galinheiro também, porque não Tinha, tenha tinha. É, eu dúvida tenho alguma. certeza que você aí deve estar pensando, nossa, eu achei que acabasse ali no Jardim Apolo. Não, Não. e até lá embaixo, E é no Vidó. interessante, na hora que eles começaram a Santa Casa, sempre precisando de dinheiro, né? Ela começou vendendo, ela vendeu aquela parte do Vidoca, a subida ali da São João, aí começou a vender aquela parte ali onde está a Sagrada Família, né? Então, o que acabou acontecendo foi o seguinte, que a Vila Ema não tinha ligação com o Esplanada, vamos dizer assim. A rua, aliás, a Vila Ema, quando foi lançada, o nome das ruas era tudo de rio. A rua principal da Vila Ema era o Rio Amazonas, e a outra Tocantins, Juruá, etc, Hoje eu acho que a né? única que tem lá é o Ipiranga ainda, né? O Ipiranga ainda tem na Vila Ema. Você Será? falou em Rio, o Vidoca abastecia, né, o Correto. sanatório na Isso, época. né? Então tinha bomba lá embaixo que Isso. mandava A água lá água. para cima, né? Isso. Bom, muitas curiosidades, mas nosso tempo é curtinho, né? Então, outras curiosidades vão ficar para o próximo programa. Paiote, obrigada, viu, por Olha, que ter isso. vindo aqui no nosso primeiro programa. Estou cumprindo a minha promessa. Falando de São José, eu não deixo de apoiar e interessar, porque a cidade, ela realmente tem muito forasteiros. Eu me lembro sempre do seguinte, num grupinho, porque eu faço alongamento lá no Parque Santos Dumont, e num grupinho, uma colega estava falando assim, na saída do parque, né? Disse, gente, o Vicentino Aranha não é parque, era sanatório de tuberculoso. Eu falei assim, então, e a senhora está na frente do Wesley. É, Que também era um sanatório. verdade. Foi muito engraçado. Davi, obrigada, viu? Obrigado Obrigada você. pelo tour, pela parte da manhã, por disponha, ter vindo sempre. aqui. Faltou alguma coisa? Você acha que é legal? Falar assim, Vanessa, mas a gente falou disso de manhã, eu acho que é legal falar. Não, acho que a questão maior é visitar, é permanecer, é entrar, vivenciar, experimentar. Poxa, senta embaixo de uma árvore, lê um livro, toma um café, bebe uma água, sente o cheiro do parque, tira o tênis um pouquinho, anda pelo gramado, as crianças gostam de brincar. Eu acho que essa experiência hoje que o parque oferece, né, para a saúde mental, saúde física do parque, não se distancia tanto, né, do cuidado que também um dia aquele espaço ofertou de esperança também, né, para todo mundo que precisava cuidar do corpo, cuidar da saúde no período sanatorial. Então eu sempre incentivo ao máximo que as pessoas visitem o parque e cuidem dele. Bom, eu gostei muito desse primeiro episódio, desse nosso primeiro programa, e eu quero encerrar com uma dica. Já que a gente falou do Vicente Aranha, Parque Vicente Aranha foi cenário de série que está na Netflix, O Escolhido. Gente, é muito bonita, e aí você consegue ver aqueles caquinhos, sabe, que tem lá no chão do Vicente Aranha. Assista essa série, depois a gente conversa. O que eu vou falar para você também é o seguinte: se você se identificou com alguma fala aqui, tem alguma história, conhece alguém, teve um familiar internado, seus pais, seus avós, comente aí, deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem gosta do Vicente Aranha, com quem gosta de São José. Eu espero que você tenha gostado e te espero no nosso próximo programa. E você, vai nessa com a gente no nosso próximo programa? Te espero, hein?